Nossa entrevista hoje é com a Miriam Morata. Miriam Morata é idealizadora da Lei Miriam Morata, uma proteção para o cuidador familiar. Eu digo que é uma luz no final do túnel para o cuidador familiar. E a entrevista ficou bem legal. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa o seu like. Bom, estamos ao vivo. Legal. Boa noite para todo mundo. Vamos esperar o pessoal um pouquinho só, esperar o pessoal começar a entrar, né? Muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. E a gente trouxe uma convidada super especial. Obrigada. Eu conheci há muito pouco tempo, gostaria de ter conhecido há mais tempo, né? Então, vamos dar boa noite de uma vez, né? Para quem chegou, respeitar quem chegou na hora. Isso mesmo. Eu quero me apresentar rapidamente antes de chamar a Miriam para conversar com a gente. Eu sou Denise Abreu e eu tenho um projeto que chama Projeto Calma. Eu comecei com esse Projeto Calma enquanto eu cuidava da minha mãe, que teve Alzheimer. Na verdade, foi um pouquinho depois, e a inspiração veio através dela, mesmo depois de ter morrido, ela ainda me soprou o nome, Calma. E porque é uma coisa muito importante que da gente ter, né? A gente precisa de muita calma. Se a gente tiver calma, o resto tudo a gente consegue administrar. E depois desenvolvi um programa que chama Programa Calma Além do Cuidar, que é um programa que eu desenvolvi e tal. Eu faço palestras, workshops e tudo, e hoje eu converso e atendo famílias que têm familiares com a doença de Alzheimer. Bacana. Principalmente, boa noite, Sérgio, entrou o Sérgio Ferrari aqui. Principalmente com a doença de Alzheimer, mas tem muitas outras doenças neurodegenerativas, né, Miriam? Isso. E não só neurodegenerativas, os pais, a partir do momento que eles envelhecem e que a gente precisa de dar um cuidado maior para eles, os conflitos começam a acontecer, né? Sim. Mas esse conflito ele dá quase uma outra live inteira. Hoje, com certeza que dá. Então, assim, hoje eu convidei a Miriam Morata, porque eu descobri a Miriam há pouco tempo, né? Como eu disse, gostaria de ter descoberto há mais tempo. A Miriam tem um canal, você tem um canal no YouTube, ela tem grupos, ela tem o Instagram dela, e a Miriam também cuidou de pais com Alzheimer. E tem uma história de vida interessante de se ouvir, né, para a gente ver que a gente não está sozinho, que tem muito mais pessoas passando por isso. E o fantástico dela que eu achei é que, eu vou repetir a frase que eu venho divulgando, porque eu classifico a iniciativa da Miriam com essa lei como uma luz no final do túnel para os cuidadores, principalmente para os cuidadores principais, que ficam muitas vezes sozinhos cuidando, e que não tem muitas vezes a quem recorrer, e agora a Miriam está trazendo isso para a gente, que aqui nós estamos fazendo uma corrente de apoio para essa lei, que precisa de 20 mil assinaturas, né, Miriam? Então, quanto mais assinaturas a gente tiver, mais barulho a gente faz. Porque, na verdade, nós precisamos que um senador ou um deputado federal, ele acolha essa ideia, pegue esse texto da lei que a gente está elaborando e apresente na Câmara ou no Senado. Então, quanto mais pessoas assinarem, quanto mais pessoas solicitarem, quanto mais barulho a gente fizer, mais chance a gente tem de fazer com que isso vire, entendeu? Beleza, e é para isso que a gente está aqui. Agora eu vou passar para a Miriam se apresentar e falar um pouquinho dela. Ela tem livro, ela tem grupo, ela faz um movimento danado, e os pais dela já se foram. Os pais dela já se foram e ela continua aqui com a gente. Miriam, muito bem-vinda. Um prazer enorme te receber aqui. Eu gosto demais, acabei de falar com a Miriam que eu gosto do jeito dela, é franco de falar, né? Sem romantizar muito, porque assim,
É o seguinte, tem amor no Alzheimer, mas não tem romantismo. Nada, nenhum, nem nada. Você pode... Bem-vinda, a palavra é Obrigada, sua. Melina. Obrigada, Melina. Então, boa noite, gente. É um prazer grande estar aqui com vocês, né, para a gente falar de novo do cuidador, de novo do Alzheimer. Então, assim, existem algumas coisas, né, que eu aprendi durante o processo que eu cuidei dos meus pais e o que algumas coisas eu aprendi depois. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, para como a gente chegou nessa lei, como a gente chegou, nós temos o nosso projeto que chama Cuida de Mim, alguém que eu amo tem Alzheimer. Então, é assim, eu sou arquiteta, né, de formação, e eu sempre trabalhei na área, né, eu não tenho nenhuma formação na área de saúde, eu nunca fiz absolutamente nada na área de saúde. Na área de humanas, antes de fazer arquitetura, eu fiz filosofia. Isso ajuda você a questionar algumas coisas, mas também, né, não é aquelas grandes coisas, né, tinha que ter aprendido mesmo, era lidar com loucura, mas tudo bem. Então, assim, Sim, só aprende na hora. a gente aprende na hora, com certeza. É igual fazer curativo. Cortou, você tem que dar um jeito. Sai. Uma hora, isso, aí sai. Então, assim, quando eu tinha eu ainda tenho uma ONG, né? Mas na época eu trabalhava com arquitetura, né? Eu fazia projeto, tocava obra, tal. Já trabalhei com teatro, sempre em áreas assim, com cenografia, né? Sempre em áreas assim. Aí quando foi em 2006 meu pai era um homem extremamente inteligente, um homem superativo, nunca parou, nunca tirou férias, nunca, sabe assim, um cara que vivia para trabalhar e para ler. Ele era muito curioso, ele lia muito, né? Então eu estou falando esses detalhes, não é para vocês acharem que eu estou elogiando meu pai, puxando a brasa para minha sardinha. Quando alguém fala, você faz palavra cruzada que você não vai ter Alzheimer, menos, né, gente? Vamos, né? Agu, essa é a Gu e ela está aqui agora brava, tá? Eu não sei se dá para vocês ouvir ela latindo, mas enfim. Então, meu pai e minha mãe eram pessoas que liam muito, muito. A minha casa, a casa onde nós morávamos, tinha livro em tudo quanto era canto, né? Então, assim, e em 2005, ele começou a ficar estranho. Ele já estava. Então, isso é um outro detalhe que as pessoas têm que ficar atentas. Existe um esquecimento natural que vem do cansaço, do estresse, dessa vida louca que a gente tem, sabe? Às vezes, algumas coisas que você precisa cuidar da tua saúde, alguma infecção, diabetes, alguma coisa assim, isso provoca algumas alterações. Eu sei porque meu pai tinha diabetes, tá, gente? Eu não entendo nada da área de saúde, tá? Então, meu pai estava estranho. Então, ele começou algumas coisas em 2006, ele começou com algumas coisas muito estranhas, do tipo desmontar a tomada e deixar a tomada pendurada. Ele morava com a minha mãe, com a Maria, e eu morava onde eu moro hoje, né? Aqui na Serra da Cantareira, em São Paulo. E é a meia hora, 40 minutos da minha casa na casa deles. E a minha mãe me ligava e falava: Mirinha, teu pai faz 20 minutos que está parado olhando para a parede. Eu falei: mãe, meu pai era um homem quieto, ele era antissocial, não gostava de gente, gostava de bicho. E em festa, assim, ele não falava com ninguém, ele pegava amendoim, pegava as coisas dele, e ia comer, e não... Então, ele era antissocial, antes de qualquer coisa. Quando ele começou a se isolar, a televisão ficava ligada do lado direito e ele não olhava a televisão. Ele ficava olhando para o nada. Mas como ele já era um cara meio sisudão, quieto, tal, a gente falava: não, ele está mais quieto, está mais preocupado. Então, assim, as pessoas apresentam sinais muito antes da gente diagnosticar, muito antes de começar aquela fase de esquecimento, aquela fase mais evidente. Sim. Então, eu acho que se você perceber que o teu parente, se você perceber que o teu familiar, essa pessoa querida,
que tiver mais de 60 anos, é claro, tem Alzheimer precoce, tem um monte de coisa, mas se o teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó estiver apresentando alguma coisa estranha, algum comportamento estranho, leva no médico, porque quanto mais cedo for medicado, quanto mais cedo for tratado, melhor vai ser para lidar com as fases lá na frente. Então, em 2006, meu pai começou a apresentar os sinais, né? Os sinais eram, ele andava com o corpo totalmente inclinado, ele foi perdendo equilíbrio, ele foi se isolando, começou a ter dificuldade de continuar uma frase, de falar uma palavra, ele repetia 10 vezes a mesma coisa, eu explicava, ele não entendia. Então, para um homem inteligente que, sabe, era empresário, fazia cálculo de ponte rolante para levantar não sei quantas toneladas de carga, você conversar e ele não saber o que é, coisas banais, é porque tem alguma coisa muito errada. E aí eu levei no hospital. Eles moravam perto de um hospital nipo-brasileiro, eu sempre falo isso, porque eu quero que essa médica fique bem famosa. E aí, eu não lembro se era Jane o nome dela, uma coisa assim, é uma japonesa do Hospital Nipo-Brasileiro, ela era chefe da psiquiatria. Eu levei meu pai e minha mãe lá, minha mãe para acompanhar, né, era 2006 ainda, e enquanto eu fui estacionar o carro, ela atendeu ele, ela não esperou eu chegar. E quando eu entro na sala da recepção, ela está lá. Os dois estão lá, eu falei, mãe, que hora que vai chamar? Ela falou, não, a gente já entrou. Eu falei, como se já entraram, mãe? Eu tinha que estar junto. Ela, não, olha, foi aquela médica lá. Aí eu fui falar com a médica estava no corredor, andando, e andando continuou, eu falei, escuta, eu queria conversar com a senhora, o meu pai é aquele senhor lá, você é filha do seu Rubens? Eu falei, sou. Ela falou, sem olhar para mim, e eu falei, sou. Ela falou, teu pai, o seu Rubens tem Alzheimer? Ele não pode mais ficar sozinho. E chamou o próximo paciente. Eu falei, escuta, mas o que é Alzheimer? Ela chamou o próximo paciente e entrou na sala se não existisse. Isso também é uma outra dica que eu quero dar para os médicos, né? Aqueles que acham que, porque fizeram uma faculdade de medicina, eles estão mais próximos do Olimpo do que nós, pobres mortais. Não é bem assim, gente. Vocês estão lidando com pessoas que têm uma fragilidade absurda. Quando você entra num hospital, você está entrando no teu local de trabalho. Você escolheu isso. Era aí que você queria viver, era aí que você queria passar o resto da sua vida. Então, ser médico é uma missão, assim como qualquer outra missão, né? Mas a diferença é que o médico, ele lida com as pessoas quando elas estão no seu momento mais frágil e mais desesperador. Então, por favor, respeitem isso. Se um paciente estava tendo alguma convulsão, se o paciente está passando mal e o parente está do lado perguntando 1 milhão de coisas, não haja como se ele fosse um chato, um mala que está te importunando. Essa pessoa ama aquela pessoa que está morrendo. Então, respeita isso. Eu acho. Miriam, deixa eu dar um parêntese aí. Eu acho que esse movimento, né, que você faz, que eu faço, que a Cláudia do Bom do Alzheimer faz, a gente está prestando um favor enorme. É uma coisa que não deveria ser para a gente fazer, né? A gente já deveria encontrar isso pronto para a gente, mas a gente não encontra. Talvez se esse médico tivesse cuidado de pais com Alzheimer, ele seria um pouco mais sensível, né? E devem haver esses médicos, né? Minha mãe teve médicos maravilhosos. Meu pai também teve alguns que foram maravilhosos. Mas é assim, tem coisa que a gente, quando lida com isso, né? A gente começa a pensar, as pessoas mais simples, as outras também, né? Mas as pessoas mais simples, mas tem essa coisa assim do, o doutor chegou. Então, eles não ousam perguntar, não, eles não reclamam. Então, a minha mãe, quando ela foi internada, o atendente, ele começou a dar banho nela com a porta aberta. Eu falei, opa, pera um pouquinho, você toma banho, você fica pelado na sua casa, com a porta da sala aberta? E ele falou, não, eu falei assim, essa é a minha mãe, cara. Você respeita a minha mãe. Ela ela não está entendendo nada do que está acontecendo, mas eu estou. Então, assim, tem coisas que a gente não precisaria falar. Que teria que ser básico, é básico.
Então, sim, assim, uma delas é essa, que os médicos, que o pessoal da área de saúde, é claro, tem gente maravilhosa, tá? com certeza. Mas tem gente que acha que ele é um ser superior só porque ele ficou 5 anos na faculdade. Eu fiz 2 faculdades e não me acho grande coisa. Você fez uma faculdade, então você, sabe, abaixa o facho, porque, rapaz, na hora que o bicho pegar, se você tiver que ver o teu pai ou a tua mãe olhando para você e perguntando quem você é, o que você está fazendo aqui? Eu quero voltar para minha casa. Ou você vê seu pai tirando a calça na calçada, ou o meu pai, um dia nós paramos para entrar no restaurante e ele começou a fazer xixi na calçada. Uhum. E eu olhei para ele e falei, pai, para com isso, na calça. Eu falei, pai, ele olhou para mim com um olhar mais desesperado desse mundo e me deu um abraço. Então, Ai, assim, quando as pessoas têm essa arrogância, seja lá por que for, se é porque é rico, porque é lindo ou porque é muito genial, sabe? Meu, a gente é nada. Isso o Alzheimer ensina para gente. A gente é uhum, nada. Se o uhum. teu cérebro der um twin, você vira um tonto, você vira um bobão, você não sabe nem pôr a colher na boca. Então, uma coisa é muito séria e é muito importante, que as pessoas que lidam com os pacientes e com os cuidadores, que eles tenham um profundo respeito e humildade, sabe? Uhum. Humildade é fundamental nessa hora. Então, essa médica, a partir desse ano de 2006, a partir desse momento que meu pai foi diagnosticado, aí, como essa médica não me explicou nada, eu comecei a procurar na internet. Então, você imagina, 13 anos, 2021, né, já, nem sei aqui, não tem, há mais de 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quase, você imagina o que tinha de informação. Se hoje a gente não tem, você imagina na época. Então, Sim. assim, você digitava Alzheimer, então aparecia uma série de relatórios, trabalhos, mas tudo trabalhos com uma linguagem que eu não conhecia. Técnica, né? Só técnica. Uhum. Exatamente, que era para profissionais, né? E aí eu percebi que eu ia ficar sozinha nessa história. E eu levei numa outra médica, numa geriatra. Essa geriatra foi maravilhosa. Ela fez aqueles exames de ficar perguntando, fala 3 palavras, daqui a pouco eu vou perguntar de novo. Do reloginho. Do reloginho. Aí ela falou assim: o seu pai tem Alzheimer. Mas, para a gente fechar o diagnóstico, só com autópsia, ele não dá para você saber qual das demências ele tem, né? Então, assim, ele tem uma demência. Mas, pelo que você está me falando, está indo muito rápido. Então, muito provavelmente, o que ele tem é corpus de Levy. Porque o que o Alzheimer faz em 10 anos, o corpus de Levy faz em 1. E Sim, realmente, em um sim. ano, o meu pai era outra pessoa, É, né? o meu A também foi assim. mudança era diária, diária. Eu ia todos os dias lá. Um dia ele não está falando, outro dia ele não está andando, outro dia, assim, esquece, fica violento e, sabe, não quer comer, come demais. Todas aquelas fases que a gente conhece, eles têm Sim, assim, aceleradamente, né? sim. Com meu pai foi assim, minha mãe viveu 4 anos, né, com Alzheimer, e faleceu, e logo em seguida começou meu pai, e com o parkinsonismo atípico, que eu nunca tinha ouvido falar, e não é o Parkinson, é diferente, e é uma doença degenerativa muito rápida. Então, assim, em sete Como que é? meses, Como que é ela esse é. tipo? O meu pai tremia também pra caramba. Não, meu pai não tremia. O parkinsonismo, primeiro ele começou a cair na rua, porque ele saía muito. Ele Meu pai começou também. a cair na rua, né? Tomava tombo e caía. E depois começou a cair dentro de casa também, porque ele estava sozinho depois que a mamãe faleceu. Só então que ele aceitou uma cuidadora, com muita dificuldade. E assim, e evoluiu muito rápido. Em menos de um ano, 9 meses, 7 meses, meu pai teve diagnóstico e faleceu. É uma doença degenerativa motora. Então, ele foi parar numa Ah, cadeira tá. de rodas. Uma cadeira de rodas, entendeu? E no finalzinho ainda veio o Alzheimer para a cereja ruim do A bolo, cerejinha do bolo, né? ainda veio em cima O do. meu, Então, assim, muito rápido, muito rápido. o meu pai tremia.
Ele não conseguia segurar as coisas, entendeu? Ele não... Por exemplo, ele pegava um... Meu pai amava amendoim. Ele amava amendoim. Meu pai amava comer, né? O que passasse... Então, mas amendoim era a paixão. Então, ele pegava um potinho de amendoim e vinha para a sala, mas ele abaixava o braço. Aí caía tudo. E ele não percebia. E aí eu percebi que ele tremia muito, muito. Mas ele caía, ele fugia, ele andava inclinado, ele ia com o corpo para trás ou com o corpo para frente, às vezes ficava assim do lado. Então, assim, esses sintomas, a gente fica desesperada, entendeu? E aí, e o momento mais difícil que eu acho para o cuidador, né, que todos têm um pouco de medo quando vai chegar esse momento, todos têm medo que chegue, é quando ele não te reconhece, ele não vai te reconhecer mais. E meu pai, ele fazia xixi na calça, o tempo todo, né, ele fazia coisa estranha, né? Ele pegava o guardanapo e passava no prato, no restaurante, qualquer lugar, assim. Então, eu comecei a levar não mais em restaurante onde as pessoas ficassem olhando, né? E eu tenho aqui na Serra um lugar que chama Bar do Pedrão. É um espaço, assim, sabe? Ele é sujo, ele não tem piso, ele é no meio das árvores, é ponto de motoqueiro, de jipeiro, de motociclistas, né? O pessoal que faz trilha, de jipeiro. Então, é o pessoal... Cara, se você entrar pelado, eles não vão te olhar. Ninguém repara. Ninguém olha. Então, eu levava eles lá, entendeu? Porque ninguém reparava. E quando ele ia no banheiro, eu chamava alguém e falava, vê lá o meu pai, que ele está lá, e eles vinham e traziam. Então, no dia que eu lembro, porque eu tirei uma foto dele, né? No dia em que eu levei ele nesse bar, no Pedrão, era Dia dos Pais. E eu estava sentada de um lado da mesa, eles estavam sentados os dois do outro lado da mesa, e eu pedi suco de limão para ele tomava num gole só, né? Tudo é sem noção, tudo é absurdo. E aí a minha mãe falou assim, quem é ela, Rubens? Meu pai chamava Rubens. Ele falou assim, eu não sei. Aí ela falou, é tua filha. Ele falou, imagina, eu não tenho filha. Nossa! Então, assim, é uma paulada. É uma paulada. Minha mãe também. Chega uma hora que ele não vai te conhecer mais. E aí, depois, quando nós voltávamos para casa, ele olhou para mim, ele estava sentado no carro e falou, você mora por aqui? Eu falei, moro. Eu moro aqui perto. Eles dormiam na minha casa todo final de semana, né? Ele falou, e o que você faz? Eu falei, eu sou arquiteto. Ele, pô, que bacana, você é arquiteto? Eu falei, sou. Eu falei, isso foi o senhor que pagou minha faculdade. Você está brincando? Então, assim, aí eu comecei a pegar mais leve, porque se eu chorasse no deles, eu ia desesperar a minha mãe, entendeu? Então, um ano depois ele morreu em setembro de 2017, de 2007. E aí, para eu ter algum amparo, algum apoio, para alguém me ensinar alguma coisa, eu fiz um blog no UOL, eu tinha a conta de e-mail no UOL, eu fiz um blog e comecei a colocar tudo o que acontecia. Eu falei, alguém vai ler e vai falar, putz, isso aconteceu comigo. Nossa, eu sei o que é Alzheimer. Não foi o caso, as pessoas liam, mas ninguém entrava em contato. Só, que bonito, parabéns, mas não era isso que eu queria, assim, entendeu? Eu queria que eu falasse alguma coisa. Daí, depois que meu pai morreu, a minha mãe vinha morar comigo um tempo, mas ela era insuportável, eu sou insuportável, e a gente, né? Aí ela voltava, conseguia uma pessoa para ficar com ela, ela ia para casa dela. Só que em 2014, ela morreu em 2015, em 2013, 14, ela começou com estranha, né? E eu já estava um pouco mais esperta. Eu falei, caramba, minha mãe está com alguma coisa. Em 2014, eu levei minha mãe no médico e ele falou, ela tem Alzheimer. Eu falei, E ela teve um surto. Ela teve um surto em junho. Eu sei que foi num dia que o Brasil jogou, porque a mulher que cuidava dela não foi trabalhar, não foi dormir lá. No dia seguinte, a vizinha me liga, porque a mulher, eles iam assistir jogo, tudo e ela não me avisou. E no dia seguinte a vizinha me liga e fala, nós tivemos que pular o portão, a tua mãe está caída no chão,
toda cheia, suja de cocô, tem comida espalhada, tá, e ela não está falando coisa com coisa. Eu falei, chama a ambulância, eu estou indo para aí. Aí ela foi para o hospital, ela não conhecia ninguém, ela ficou um dia lá, num hospital lá perto da casa dela, e aí eu trouxe ela para minha casa. E a partir daí ela nunca mais saiu para casa dela, ela ficou comigo até o final. E ela morreu 1 ano e meio depois, em dezembro de 2015. Sua mãe adoeceu no mesmo ano da minha mãe. Também? Diagnóstico no 2014, no mesmo ano da mamãe. A minha mãe, só que como meu pai morava com a minha mãe e com a Maria, eu ia lá todo dia, mas eu voltava para casa, eu trabalhava, eu fazia minhas coisas. É outra história. Quando eu. Por que eu criei o grupo, fiz esse projeto, por que a gente está atrás da lei? Porque eu vivi durante 1 ano e meio o pior período da minha vida. As pessoas que só quem cuida sabe o que é cuidar de alguém que ama com Alzheimer. Tem pessoas que são profissionais, que são cuidadores, é outra história. É outra história. Se você é cuidador profissional, você foi preparado para isso. Essa pessoa é um paciente, por mais que você ame, cuide, é um paciente. Você vai deixar ele na casa dele, você vai para sua casa, vai ver a sua família. De fim de semana, no final do mês, você tem teu dinheiro justo, que é o seu trabalho. Mas o cuidador familiar não é assim. Não, inclusive, Miriam, deixa eu te interromper só um minutinho. Pode falar. Ontem eu dei uma aula, né, e a gente colocou com familiares de Alzheimer, e a gente colocou umas palavras, e a primeira palavra que eu coloquei, né, necessário para esse cuidado, eu coloquei solidariedade. Aí eu expliquei assim, por que eu não coloquei amor? Porque cuidar com amor é muito fácil. Você vai ter que cuidar, muitas vezes você vai ter que cuidar de alguém que você não teve um relacionamento bom durante a vida, né? Sim, e foi só tapas e beijos lá, então é solidariedade mesmo, né? É isso que você está falando. Tem gente que fala, o meu pai e a minha mãe foram ótimos para mim. Com todos os pais que assumem os filhos, eu nunca passei fome, eu nunca fui. Uma vez uma amiga me falou assim: nossa, meu pai foi maravilhoso, ele nunca abusou de mim. Eu quase caí da cadeira. Eu falei: meu, como assim? É o normal o pai não abusar do filho. Ela falou assim: não, não é o normal. Então, assim, a gente vê caso, os meus pais foram muito bons pais. É claro que meu pai era ranzinza, eu brigava com ele todo dia, minha mãe era manipuladora, me enchia o saco, tinha que ser tudo do jeito dela, mandona. Tudo isso que acontece em qualquer família. Não adianta a pessoa falar, ela é maravilhosa, é o meu anjo, ela sempre foi maravilhosa. Mentira, cara, mentira. Ninguém é, sabe? Ninguém é tão maravilhoso assim. Eu sou insuportável, conviver comigo é inferno. Então, assim, sabe, eu sou independente. Minha mãe vinha atrás de mim, o que você está fazendo? Eu falei, mãe, dá licença de eu fazer alguma coisa sem dar conta do que eu estou fazendo? Então, assim, mas a gente se amava, você entende? Agora, tem pessoas que foram abandonadas pelos pais, tem pessoas que foram abusadas, tem pessoas que passaram um inferno na vida toda e, de repente, cai um pacote na sua casa de um pai doido, que quando ele era são, ele era o inferno, agora doido. Agora sem cuidar dele. Ao cubo, né? Agora é a hora da solidariedade, né? Exatamente. Então, assim, eu sou budista, né? Então, a gente tem o eixo do budismo é a compaixão, né? Você fazer por compaixão. Então, assim, você não gosta, isso é muito sério, gente. Muita gente escreve nos nossos grupos, depois eu vou passar o nome dos grupos, mas muita gente escreve e fala assim: minha mãe nunca olhou para mim, minha mãe sempre gostou muito mais da minha irmã, ou dos meus outros irmãos. Ou minha mãe foi embora quando a gente mais precisou, me mandou para minha avó e agora ela aparece. Então, é assim, você não precisa ficar com ela no sofá fazendo carinho no cabelinho dela. Você não precisa ficar dando beijinho toda hora falando que ama, não. Mas você precisa da água quando ela tiver sede. Você precisa da comida quando ela tiver fome. E você precisa trocar a fralda quando ela tiver cagada, porque senão ela vai ter aquele negócio que eu esqueci o nome, que fica vermelho, como chama? Assadura. Assadura.
ela vai ter assadura, ela vai ter um monte de coisa. Eu nunca tinha trocado fralda, tá? A minha mãe foi a primeira fralda que eu troquei. Imagina só, nunca trocou, foi trocar da mãe. E nessa hora, né? Nessa hora é que os sentimentos, as coisas que tem que resolver, borbulha tudo e vem tudo à tona, aí é hora de resolver. É hora de resolver. Deixa eu só dar um alô aqui, porque tem gente. Eu estou vendo vocês, viu, gente? Obrigado pela participação. Depois a gente vai comentar os comentários, a Rosânia, a Maria das Dores, a Rafaela, o Sérgio, a Jaira, obrigado pela presença aqui, eles estão fazendo uns comentários aqui e se identificando com as coisas que você está falando, né? Legal. Vamos lá, Miriam. Então eu não estou vendo nada. Não adianta vocês fazerem. Se eu fizer óculos, faz reflexo da luz. Uhum. Então é assim, haja como... Por exemplo, quando você ganha uma mudinha de planta, você põe no seu vasinho, e aí, se você achar que, se você for pegar essa plantinha e ela picar teu dedo com o espinho, você vai falar, você está querendo se vingar de mim. Então, dane-se, se você quiser água, você pega, se você quiser que alguém remexa a terra e coloque um adubinho, vire-se, pede para outra pessoa. É uma comparação absurda? Não é, porque nós, seres, estamos aqui, a Yagu vai vir aqui, nós, seres, estamos aqui, seres humanos, nós temos o corpo que no budismo a gente chama de corpo precioso, nós temos todas as condições de cuidar de todos os seres do planeta, só os humanos conseguem cuidar de todos os seres do planeta, então não é à toa que a gente está aqui, então nós precisamos cuidar da vida. Se você não gosta dela, não precisa dar beijinho. Se você não suporta nem olhar para o seu pai, então, imagina que você está olhando para um ser que está carente e precisa de você para fechar essa história da vida. É só isso. Não precisa fazer declaração de amor, não precisa nada. Não precisa falar para as pessoas, ai, como eu amo, ai, mamãezinha, sabe? É mentira, cara. Não mente. Se você mente, você vai criar dentro de você um monstro, e esse monstro, ele acorda, viu? E te engorda. Precisa da dignidade, que é do que eles precisam agora, né, Miriam? Agora, conta pra gente, você teve muita ajuda para cuidar? Oh, nossa! Tinha fila, eu distribuía senha. Então, é assim... Primeira coisa que acontece em toda a família. Primeiro, eu sou solteira e não tenho filhos. Ou seja, na mente brilhante de todos os parentes, uma pessoa... Você não tem nada para fazer. Exatamente. Ela não quis casar já para isso, porque ela estava se preparando para cuidar do pai e da mãe, para pagar conta de irmã e irmão, né? Para tapar buraco de um e de outro. Então, a primeira da fila dos cuidados. Com certeza, com certeza. Então, primeiro eu queria dizer para os parentes que abandonam, uma pessoa que não quer casar, ela pode ser que talvez ela esteja imaginando investir numa carreira, investir em viagens, investir em coisas que vocês nunca pensaram que existisse, você entendeu? Porque ninguém é obrigado a ter um filho, depois neto, e ficar cuidando, e aí depois, sabe, largar tudo para cuidar de família. Às vezes as pessoas querem ser mochileiras, às vezes as pessoas querem ser hippie, às vezes as pessoas querem ser astronauta, profissional, seguir carreira. Então, a obrigação de cuidar de um pai e de uma mãe é de todos os filhos, todos. Porque todos saíram daquela barriga e todos comeram, beberam daquele leite e foram sustentados com aquele dinheiro. A maioria, a grande maioria das famílias jogam toda a responsabilidade de cuidar em um só. Às vezes nem é solteiro. Às vezes a pessoa tem filho, tem gente no nosso grupo que acabou de ter nenê. E ela tem que cuidar do bebê, ela está... Sim. Com um monte de coisas para fazer, mas ela está lá com a mãe, mas os outros 4, 5 irmãos não aparecem. Então, é aquele irmão ou aquela irmã que dá um telefonema, depois de um ano ele liga de novo rapidamente, aí cai a ligação, né? Não, eu só quero saber se está tudo bem.
Ninguém convida para passear, ninguém se oferece, olha, eu vou fazer assim, hoje eu vou ficar aqui e você vai e sai, vai passear, vai andar, vai respirar. O cuidador familiar precisa respirar. Eu, graças a Deus, eu tive os meus amigos que me ajudaram, as minhas primas, as minhas tias. Então, assim, às vezes, acho que foi 2 ou 3 finais de semana, minha mãe foi para casa da minha tia, para eu dormir. Aí as minhas primas, às vezes, vinham e ficavam o dia todo, porque eu tinha que ir para a Unicamp pegar documento, que eu tinha parado tudo, eu tinha que pegar pelo menos alguns documentos lá. Então, assim, é cruel o que a família faz com o cuidador. Muito Só cruel. quem cuida sabe. Então, esse cuidador está sozinho, ele para de trabalhar, você não consegue trabalhar. Como você vai trabalhar? O paciente não pode ficar sozinho. Ele não pode ficar 2, 3 horas sozinho. Uma vez eu saí para ir na padaria, já fazia tempo que eu não ia. Eu fui na padaria, quando eu voltei, minha mãe estava no chão do banheiro, pôs o pé para fora para que eu a achasse, antes que aquele homem que saiu da televisão, aquele homem de bigode armado, ele ia matá-la. Ainda bem que eu cheguei na hora e ele não atirou. Quando ele voltou para a televisão. Então, assim, o universo do Alzheimer é louco, é surreal. Quem estuda psicologia, quem estuda medicina, quem faz curso de cuidador, vai se preparando. Mas um filho não se prepara para isso. Você não se prepara para matar bicho subindo pela parede. Sabe? Que bicho? Eu pegava o chinelo e ficava batendo na parede. Minha mãe falava, leva essa senhora para tomar café junto com você. Eu saía de mão dada com um fantasma, que era a amiga dela. É louco, é tudo muito louco. Isso. Ô, Miriam, ontem eu assisti aquela entrevista que você fez com os cuidadores, né? E estava falando de uma que eu achei impressionante, a Kátia, né? Que você falou. Esse lance de cuidar sozinha. Ela falou assim: eu tenho 500 milhões de primos, eu tenho não sei quanto, sei quem. Comigo desapareceu todo mundo. E ela cuidou 14 anos sozinha também, 14 anos. Aí, o que me impressionou muito foi ela dizer que ela foi a um psicólogo há pouco tempo, e a psicóloga virou para ela e falou assim: eu não posso fazer mais nada por você. Agora eu não posso fazer mais nada por você. Então, quer dizer, essa ajuda ela devia ter tido lá no comecinho, para ela poder não ter anulado a vida dela, porque a gente não sabe quanto tempo que a pessoa vai viver, né, Miriam? A gente não sabe. Pode viver 5, 1, 3, 10, 15 anos. 20 anos. E aí você vai cancelar a sua vida por 20 anos? Exatamente. Por 20 anos? Né? E outra, depois que passa, como é que você retoma? Eu fiquei até 1 ou 2 anos depois que meus pais morreram, que a minha mãe morreu, eu acordava de madrugada e levantava, porque eu moro numa casa que tem o meu quarto e ali é o quarto de hóspede. Eu e minha mãe dormia no quarto de hóspede. Muitas vezes, depois de mais de um ano que minha mãe tinha morrido, eu ouvia ela me gritando, me chamando, porque ela gritava a noite inteira. Eu acho que eu Covid. Eu corria no quarto de hóspede. Tomara que não. Para saber o que estava acontecendo. E aí eu falava, caramba. Até 1 ano depois que meu pai morreu, eu acordava à noite porque eu tinha que ir no laboratório, porque ele teve câncer também. E a injeção que ele tomava era muito difícil de achar. E muito cara. Então, eu acordava porque eu tinha que ir no laboratório para ver se tinha injeção, ou então eu tinha que... Assim, você pira. Alguns cuidadores morrem antes. Interessante isso que você está falando. Têm depressão. Com certeza. Interessante isso que você está falando, porque comigo aconteceu a mesma coisa, acho que acabou há pouco tempo, né? Depois dá uma sensação assim, muita gente ainda deve passar por isso, porque infelizmente a doença é irreversível, não tem cura, e o caminho é esse mesmo. Mas dá uma sensação de vazio, né? Falei assim, gente, eu não tenho que acordar muito cedo hoje, eu não tenho que fazer revezamento no final de semana. Você custa acostumar com aquilo que você não tem mais que fazer, até você se recolocar, né? E voltar E o pior é assim, você não tem o que fazer, você não tem que fazer o que você fazia,
e você não sabe o que fazer. Porque você esquece do que você gosta, quais eram os seus planos, quais eram os seus sonhos, quais eram as metas. Você se afastou de todo mundo, você não tem mais. Eu tenho a sorte de ter amigos maravilhosos, mas e alguns primos também que foram maravilhosos. Outros nunca nem apareceram, mas alguns primos e os meus amigos sempre estiveram comigo. Mas chega uma hora que você não sabe o que você faz, porque você entra numa rotina em que você vive o paciente, você fica no lugar dele 24 horas por dia. E quando você sai do seu lugar e vai no lugar de alguém, você esquece quem você é. E muitos pacientes adquirem pânico, adquirem depressão. E outra, durante o cuidar, você não pode trabalhar. Então, uma coisa que é muito comum também, né, que é muito sacana, aqueles que não cuidam, que caíram fora, eles vão falar assim, não, ela está ficando com a aposentadoria, ela está roubando a aposentadoria. Então, gente, é assim, eu trabalhava, eu tinha, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar de mim, porque eu sei de mim, às vezes eu tocava 8, 9 obras, tá? Então, assim, a minha mãe tinha uma aposentadoria de 2.100, depois, a cada ano aumentava um pouco, mas mais ou menos R$ 2.000. Eu tive que parar, eu fazia doutorado, eu tinha uma pesquisa que eu tinha ganho um prêmio em Campinas da ideia mais original para uma casa popular sustentável. Eu parei tudo para roubar R$ 2.000 da minha mãe. R$ 2.000. Não dá para fazer nada, para pagar nada para ela. Nada. Eu pagava R$ 37 um pacote de fralda. Então, assim, e outra, eram 2 casas. Então, eram 2 luzes, 2 águas, porque a casa da minha mãe estava vazia, mas estava lá, estava todos os móveis, estava tudo lá, os cachorrinhos estavam lá. Então, eu cuidava da minha e da dela. E aí, você vê alguém falando assim, roubou, cadê a nota fiscal para provar que você gastou tudo com ela? Eu falei, qualquer padeiro, sabe? Eu tinha uma professora que falava, vamos fazer só uma continha de padaria. Então, assim, qualquer continha de padaria mostra que o cuidador, ele não gasta com ele. Por quê? Porque nesse período o cuidador não vai comprar joias, não vai comprar roupa, não vai viajar, ele não vai fazer nada. Não faz para lugar, não vai para lugar nenhum. Nada. Ele vai lavar roupa, trocar a fralda, fazer comida, chorar, pegar no colo, correr no pronto-socorro, ele vai ficar olhando, ver se o paciente está respirando, ou se o paciente não vai quebrar a casa, ou, como no caso do meu pai fugia. Um dia, uma vizinha, uma inquilina, liga para mim, ela tinha uma casa da gente que estava alugada, ela alugava uma casa da gente, que era em outro bairro, ela me liga e fala, Miriam, teu pai está passeando aqui. Eu falei, aqui aonde? Ele está passando aqui na frente da avenida. Por sorte, ele foi para lá. Eu falei, pelo amor de Deus, pega ele, leva ele para dentro do escritório, que eu estou indo. E aí, outra vez, a minha mãe, 2 horas da manhã, Mirinha, eu acordei, o papai não está aqui. Eu falei, como não está aqui? 2 horas da madrugada. As histórias são muito semelhantes. Tudo igual. Vizinho te ligando, falou assim, seu pai está aqui, não tem ninguém cuidando dele, não. Ô, Miriam, fala pra gente agora, né, que a gente já está com 1h15, né, mas tá bom, tá ótimo. Tá ótimo o papo. Fala pra gente que horas que surgiu a ideia maravilhosa dessa lei, esse projeto de lei. Quando eu escrevi o livro, né, porque depois disso eu escrevi 3 livros, né, e criei 2 grupos no Facebook, né, que é o Alzheimer Diário do Esquecimento e o Alzheimer e Depressão Cuida de Mim. Aí, a partir daí, eu lancei o livro contando a minha experiência. E, através dos relatos dos grupos, eu percebi que a minha experiência é a mesma, como você falou, a história se repete, ela muda só de endereço. E eu percebi que tudo o que eu passei foi muito difícil para eu retomar a minha vida. Eu precisava ter tido ajuda, porque eu sou uma cidadã. E eu sou uma pessoa que tem casa própria, eu sou uma pessoa que tem profissão, não estava trabalhando, perdi cliente, perdi uma... E mesmo assim,
Eu me enchi de dívida, eu tenho dívida até hoje. E mesmo assim, eu tenho dores musculares até hoje. E então, é assim, o cuidador familiar, ele é invisível. As pessoas não sabem que ele existe. A gente vê as estatísticas, os institutos, eles falam, nossa, tem 1,5 milhão de pessoas com demência no Brasil, hoje. Tem mais, tá? Mas 1,5 milhão. Desse 1,5 milhão, vamos imaginar que 1 milhão é mais, mas vamos imaginar que 1 milhão não tem condições de contratar cuidador ou colocar dentro de um lar. Então, nós temos 1 milhão de cuidadores, nós temos 1 milhão de pessoas que pararam a sua vida, que estão assustadas, estão desesperadas, estão esgotadas, estão começando a cuidar, tudo. E não tem nenhum apoio. Você tem lei do idoso, você tem lei disso, lei daquilo, e aí, vendo os relatos, a gente falou, vamos atrás. Vamos atrás de tentar chamar algum deputado ou algum senador, porque a lei tem que ser federal. Não adianta você fazer uma lei para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, você tem gente lá no sertão de não sei da onde que está sozinha. Não tem posto de saúde, não tem médico, não tem nada. E isso é desumano. Então, a gente precisa de uma lei federal que proteja o cuidador. Proteja como? Define o que é o cuidador familiar. Não é aquele bonitinho que telefona para saber se está tudo bem e vem no Natal comer frango. Não é esse. Cuidador familiar, a gente vai definir no texto da lei. Quem é aquele que para a vida, que dá a vida para que o outro consiga sobreviver com dignidade? Quais são os direitos desse cuidador? Como a gente pode apoiar esse cuidador durante o processo da doença? Quais são os deveres daquele que abandonou? E como que esse que abandonou tem que ser penalizado pela lei? Não pode ficar por isso mesmo, porque esse cara abandona, continua a sua vida e, de repente, surge no cartório para pegar a herança. Não é justo, não é justo. A gente não quer piedade, não quer favor, quer rezar, reza, mas a gente quer lei também. A gente quer direito, entendeu? E, na última coisa, como que esse cuidador vai recomeçar a sua vida depois que o paciente morre? Então, a gente quer que essa lei aborde esses 4 itens. Ele precisa de amparo, ele precisa de algum tipo de ajuda financeira, de capacitação, de ajuda de terapia, de ajuda de saúde, porque depois que o paciente morre, a gente vira um lixo, a gente vira um nada, um retalho de gente. E não é justo, porque o cuidador é o ser humano que tem a melhor, na minha opinião, se alguém para a sua vida, se alguém dedica a sua vida para cuidar de alguém, essa pessoa tem uma qualidade de ser humano que, se hoje eu tivesse uma empresa, eu só contrataria cuidadores, porque eu sei que eles não abandonam, eles não estragam, eles não enganam, eles não enrolam, sabe? É alguém que tem um profundo respeito pela vida e pelo outro. E essa pessoa não precisa de piedade, essa pessoa precisa de lei, precisa de justiça, entendeu? Sim, sim. E qual que é o movimento qual que é o movimento que a gente tem que fazer para isso? Então, a gente está fazendo, a Marfisa criou uma assinatura, depois eu vou te passar para você pôr na legenda daqui. Sim, vou colocar aqui. A gente pede para as pessoas, se você tem parente, você conhece algum político honesto, correto, que seja ou deputado federal ou senador, entre em contato com ele, entre em contato no nosso grupo, entre em contato comigo. Olha, Miriam, eu sou advogada, advogada e com especialização nisso, eu acho que é constituinte, sei lá, especialista em lei, vai. A gente já tem 4 pessoas que estão ajudando, mas se você falar assim, olha, Miriam, essa é a minha especialização, eu posso ajudar vocês. Então, ajuda a gente a fazer o texto do projeto da lei, ajuda a gente a levar isso até o Senado, até a Câmara dos Deputados, ajuda a gente a levar isso para mostrar que o cuidador não é invisível, que o cuidador merece respeito, que ele merece. Então, entra na minha página no Facebook, o Miriam Morata, ou manda o WhatsApp, depois eu te mando, é que eu não... Eu deixo tudo aqui na descrição do vídeo.
Legal. Aqui na descrição do vídeo, depois eu deixo tudo, deixo o link dos grupos para assinar a lei, o contato da Miriam, deixo todo aqui, né? Legal. E vamos fazer esse movimento, né, Miriam? Porque, como eu disse no começo dessa live nossa, esse movimento que a Miriam começou a fazer é uma luz no final do túnel. É assim, você enxerga que vai valer a pena você passar por tudo que você está passando, porque lá na frente você vai ter um apoio, ou então, assim, durante, né, enquanto você passa por isso tudo, de preferência, né, você vai ter esse apoio. A Rosane aqui falando que a Miriam, você é luz, muitos cuidadores estão passando por dificuldades psicológicas, financeiras, físicas, e tantas outras, né? Sim. Pois é. Então, gente, vocês participem de grupos, não fiquem sozinhos, gente. Tem os nossos grupos, que, sabe, modéstia à parte, é ótimo, mas tem um monte de grupo. Pode ser que você entre no nosso grupo e você fala, não, sabe, não me afinei, mas vai para outro, não fica sozinho, não fique sozinho, ninguém merece. Você pode compartilhar com outros cuidadores, entendeu? Sim. Porque mesmo dentro dos grupos, pode ser que tenham abordagens diferentes, né, Miriam? Uns vão olhar muito para o cuidado em si, né? Você passar um dia mais tranquilo com quem está sendo cuidado. Outras pessoas pode ser que tenham um olhar mais para você mesmo, que eu acho que é mais o meu caso, né? Que eu trabalho mais. Porque como a gente passou e vê transformações, e por tudo que a gente passou, a gente consegue entender, né, e ajudar, assim, não, gente, dá para viver. Um tema de uma aula que eu dei ontem, assim, como viver sem apenas sobreviver a uma relação de cuidados, porque é possível, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível, e com a aprovação dessa lei vai ser mais possível ainda, né? Ai, quem dera, vai ser, com certeza. Miriam, deixa uma mensagem final para a gente ir finalizando. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui, obrigada. Eu vou deixar tudo aqui embaixo para a gente, quem não assinou, assinar, e quem não segue ainda, seguir nos grupos, para ficar apoiado enquanto essa lei não é aprovada. Deixa uma mensagem para a gente aí, Miriam. Gente, você que é cuidador, né? Você é um ser humano brilhante, você está desesperado agora, você está esgotado, você está achando que tua vida está esvaindo e você quer morrer também. Não, você não quer morrer, você quer ser ajudado, você quer que retomar a sua vida, você quer retomar a tua alegria, a tua vontade de viver, é possível. Eu passei por tudo isso que vocês estão passando. Eu já quis morrer, eu já quis explodir a casa. Tem gente que entra em depressão e quer tomar remédio. Eu sou radical, eu queria botar um tijolo aqui no meio da sala e explodir tudo. Calma, o tempo é o melhor remédio. E a gente está tentando e a gente está com vocês. Não fique sozinho. Entra nos grupos, liga para as pessoas, pede ajuda para o teu amigo, para a vizinha. Sabe, não fica sozinho. Você não vai ser herói se você carregar isso sozinho. Você vai se testar. Então, compartilha, divide, pede ajuda, aceita ajuda. Com certeza, com certeza. Só mais uma coisa. Imagina que você pode faltar e como é que vai ficar a pessoa que você está cuidando. Então, comece a procurar essa ajuda antes que você falte e para você não precisar faltar para ter essa ajuda, entendeu? Porque nessa relação de cuidados a gente não pode ser insubstituível, eles precisam estar sempre assistidos. Então, a gente tem que pensar, se está muito difícil de achar ajuda, começa a pensar assim, nossa, e se eu morrer? Tenho certeza que você vai achar essa ajuda, e essa ajuda está por aqui, gente. Estamos aí, né? Estamos aí. Estamos juntos. Obrigada, minha linda. Obrigada a todo mundo. Obrigada, querida. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo.